Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 17 de março do ano da graça de 2022. E trazendo novamente à mente o texto de João capítulo 12 e o episódio que temos estado a considerar e a meditar desde o domingo, daquela entrega de Maria aos pés de Jesus. Um dos aspectos que lembrávamos no domingo e que é muito evidente neste texto é que Maria teve como único e exclusivo objetivo agradar a Jesus. Era óbvio que aquela atitude dela seria incompreendida por aqueles que estavam na sala. Foi evidente pelo julgamento, o julgamento que ficou registado. Muito provavelmente Marta, sua irmã, naquele momento estaria a dizer o mesmo que disse no primeiro encontro de Maria com Jesus e foi reclamar para que Maria a ajudasse a servir às mesas. Depois havia todo aquele aspecto que, do ponto de vista social, o comportamento de Maria é indigno e impróprio. Mas Maria não esteve nem um momento sequer preocupada com isso. O único objetivo, o único alvo era fazer algo que agradasse, que honrasse, que celebrasse a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto, obviamente, faz-nos pensar e precisa de nos fazer pensar, porque esta é, sem dúvida nenhuma, uma marca que precisa estar presente nos nossos corações. Porque se não estiver presente nos nossos corações, obviamente vai tirar e vai retirar aquilo que de genuíno nós queremos fazer e precisamos de fazer em relação a Jesus com as nossas vidas. Porque se estivermos em algum momento preocupados com aquilo que as outras pessoas vão pensar, mesmo aqueles que nos são mais próximos, e vejam, Maria foi questionada nesta circunstância por aqueles que melhor deveriam ter compreendido aquele ato, que eram os discípulos de Jesus. Se nós, em algum momento, estivermos preocupados com aquilo que vão pensar, daquilo que estamos a fazer a Jesus e para Jesus, isso naturalmente vai prejudicar gravemente a autenticidade, a razão daquilo que fazemos e vai desvirtuar e provavelmente, com toda a certeza, vai nos desviar daquilo que de facto precisa de acontecer e que precisamos de fazer. Maria, despreocupada com qualquer opinião, qualquer ideia que possam ter sobre aquilo que ela ia fazer, fez aquilo que era preciso fazer. Fê-lo em excelência, como lembrávamos ontem, dando o que melhor tinha. Até isso foi alvo de crítica, mas ela não esteve um momento preocupada. O alvo era agradar a Jesus. Este conceito é tão importante e está tão presente neste episódio de João, e que Jesus honrou, porque Jesus celebrou e agradeceu e reconheceu o ato de Maria, que esse conceito está muito presente, por exemplo, através do apóstolo Paulo. E ainda ontem, no nosso tempo de escola bíblica, lembrávamos e começámos a estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e logo no capítulo 2, não faz parte do texto que ontem estudámos, mas logo no capítulo 2 isso está registado. Paulo, Silas e Timóteo serviram naquela cidade no meio a muitas dificuldades, e no meio àquelas dificuldades que eles encontraram, Paulo, quando escreve à igreja, capítulo 2 e versículo 4 de 1 Tessalonicenses, diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar, para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Porque é Deus que vai realmente conhecer o nosso coração. E por isso o nosso alvo precisa de estar absolutamente focado no Senhor. Aquilo que fazemos. Podemos ser criticados, podemos ser incompreendidos. Alguns de nós até sofremos oposição quando fazemos o que fazemos para Jesus, mas o alvo tem que ser Ele. Isto é tão evidente. Paulo insiste muito nesta ideia e depois, quando escreve também a carta aos Gálatas, diz o seguinte, capítulo 1 e versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se agradasse ainda a homens, seria servo de Cristo, não seria servo de Cristo. Paulo está absolutamente focado em agradar a Deus. Ele não procura os favores dos homens. Ele não procura, com aquilo que fazia, com aquilo que era o resultado da presença de Cristo na sua vida, agradar a homens. Embora, obviamente, a gente gostaria que os homens, as pessoas à nossa volta, ficassem felizes e compreendessem a razão das nossas ações. Mas o alvo é agradar a Deus, o alvo é agradar a Cristo. De outra forma, Jesus não terá o lugar que precisa de ter na nossa vida, a presença dele na nossa vida não formata o nosso viver diário. Isto é tão importante que eu creio que vale a pena realmente pensar nisto. A quem é que nós estamos a querer agradar? Quem é que de facto conhece o nosso coração? Com quem é que nós não podemos dissimular nada? Ele conhece mesmo o nosso coração. Quando nós entregamos, quando nós vivemos, quando nós damos, quando nós o servimos, ele conhece o nosso coração. A quem é que nós estamos a querer agradar? Às pessoas à nossa volta ou a Jesus? Compreendendo, meus queridos, eu sei que isto é muito difícil, compreendendo que muitas vezes aqueles que amamos, que estão perto de nós, não vão compreender, não vão rejeitar, muitas vezes vão ser fortemente contrários a este nosso desejo, vão tentar contrariar de todas as formas este nosso desejo, o desejo do nosso coração de agradar somente a Jesus, e ainda assim são pessoas que nós amamos. Eu compreendo a dificuldade disso, mas tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos tem que ter como único e primeiro e mais importante alvo agradar a Jesus. Creio que vale a pena pensar nisso, vale a pena investir nisto, vale a pena orar, pedir ao Pai que nos ajude em tão difícil, mas importante tarefa. Que o Senhor nos abençoe o resto do dia, muito abençoado, e não esqueçam, oramos uns pelos outros, precisamos muito de nos continuar a cuidar em oração. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor o permitir.